Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Estamos aí quase finalizando a unidade 1 do componente de arte. Isso mesmo, já vamos para a nossa aula 11.1. Estudante, vamos continuar estudando a arte no período medieval, conhecer mais sobre essas culturas, né, as produções artísticas desse período, certo? Então, hoje preciso da atenção de vocês. Professor presencial, obrigada pelo auxílio e o acompanhamento aí das aulas com nossos alunos, certo? Somos gratos a vocês, para que nossos alunos possam cada vez mais aprofundar nos conhecimentos. Eu sei que eles tiram muitas dúvidas com vocês também. Então, vamos lá, dar início à nossa aula. Aula 11.1, tema... Vamos ver aqui qual o tema de hoje. Arte no período medieval, parte 1. Então, estudantes, estamos dando início ao estudo da arte no período medieval. Vamos falar, então, da arte romana e arte bizantina. Aqui são as habilidades que vocês desenvolvem aí durante os estudos, nossos conteúdos. Vou fazer algumas leituras bem rápidas. Então, analisar visões de mundo, conflitos de interesses, preconceitos, ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias. Utilizar diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Também analisar interesses, relações de poder, perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e verbais. Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens. Também, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. Então, são essas habilidades gerais da nossa disciplina, do nosso componente curricular de arte. Posicionar criticamente, isso é muito importante, estudante, vocês desenvolver aí a prática de posicionar criticamente, críticas reflexivas, críticas positivas, diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos, de também identificar essas reflexões nas diferentes linguagens. Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões. Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e os direitos humanos. Consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Muito bem, então essas são as habilidades do conteúdo. Então vamos dar início ao tema arte romana, imitação da arte grega. Então, estudante, a arte romana, ela tem diversas características, que vêm de encontro com a arte grega, também a arte da cultura etrusca, dos etruscos. Ou seja, os romanos, como vocês vêm estudando em história, os romanos, eles sempre invadiram outras culturas, sempre estavam explorando outras culturas, porque nesse período aí antes de Cristo, como também no período medieval, essas culturas, essas civilizações invadiam outras civilizações porque queriam expandir ali o império. E os romanos, eles buscaram sempre expandir ali o seu território, invadindo outras culturas. Então, eles também se apropriavam dos saberes dessas culturas que eles invadiam. Eu posso usar essa palavra, invasão, Então, vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho das características da arte romana, que tem base aí na cultura grega, imitação da arte grega. Então, a estética grega foi fundamental para inspirar os romanos, que imprimiram características próprias nas pinturas, esculturas e mosaico. As pinturas eram feitas em murais, inspirado então nos mitos gregos.
Eu trouxe poucas imagens sobre isso, porque não encontramos muitos trabalhos, né, da arte romana, são poucas as que você já conhece, porém são murais, né? Muitos murais feitos nos prédios públicos, nas igrejas, com base, então, nos mitos gregos, que eles se apropriaram da cultura grega. As esculturas, com toques naturalistas, com rostos e trajes. E os mosaicos, técnica decorativa, principalmente das igrejas, também dos prédios públicos. Então, estudante, podemos falar que a arte romana, então, ela é fortemente influenciada pelos etruscos e gregos, ou seja, nesse período também havia poucos nomes de artistas, quase não se destacam os artistas, porque não eram reconhecidos, né, na sociedade. Eram pessoas que desenvolviam ali trabalhos como uma função ali para atender o império, né, o imperador, enfim. Também é uma arte com característica dos etruscos, eles herdaram que é a expressão realista. E da arte grega, a expressão do ideal de beleza. Lembram? Nós estudamos que a arte grega, né, tinha como foco aí o ideal de beleza. Então, vamos seguir aqui. Na arquitetura, destacou as construções monumentais e suntuosas, né? Ou seja, grandiosas, como podemos ver aqui o Coliseu de Roma. Elas eram leves e cheias de ornamentos. Os arcos e paredes altas tornaram Roma a cidade mais verticalizada, ou seja, muitas construções grandiosas. Aqui o Coliseu, com datas aí de 72 a 80 depois de Cristo. Então, é uma estrutura arquitetônica que existe até hoje e está como local de turismo. As pessoas visitam esse local. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa estrutura arquitetônica romana, o objetivo dessa construção, certo? Então, até hoje, a visitação de pessoas. Já vou falar logo à frente aqui, depois dessa, já chamando aí para curiosidade. Curiosidade por quê, professora? Que é curioso aí o Coliseu. Por quê? Primeiro, essa superestrutura arquitetônica aí num período, né, tão antigo, aí, período medieval, ali, início do período medieval, fizeram, né, construíram o Coliseu, que tinha vários objetivos, né? Como? Primeiro, para praticarem ali festas culturais. E o que eles faziam aí no Coliseu? Os cristãos eram lançados aos leões. Então havia, pessoal, vamos ver aqui a imagem ampliada. Então havia ali manifestações no qual as pessoas eram colocadas, né, para serem devoradas pelos leões. Olha a cultura, né? A mentalidade humana de que as pessoas ali assistindo, né, outras pessoas sendo devoradas por animais. Então, uma ideia aí muito medieval mesmo, né, dessa cultura aí. Então, nós não podemos deixar de falar que não foi algo de se admirar, algo muito desumano. Principalmente os cristãos. Por quê? Os cristãos, né, as pessoas que eram seguidores do cristianismo eram colocadas aí para serem devoradas, porque a religião não era reconhecida, o cristianismo não era reconhecido ainda pelos romanos. Se vocês acompanham aí estudos, né, filmes bíblicos, vocês sabem que foram os romanos, né, que estavam ali na cidade, né, em Jerusalém, ali na cidade dos judeus, no qual houve aí o sacrifício, né? O Jesus foi morto na cruz, mas foi permitido pelos judeus, porém os romanos estavam ali arquitetando tudo, né? Certo? Então podemos fazer essa comparação aí, né? Devido à perseguição dos cristãos. Então foi construído ali por volta de 80 depois de Cristo, né? Então nesse período ainda o cristianismo não era aceito como religião. As festas e jogos duravam 100 dias. Então, durante esse período, estudante, havia aí todas essas atrocidades, né, essa monstruosidade
das pessoas serem mortas. Ali o texto traz que morreram mais de 9.000 animais e 2.000 gladiadores, muito mais pessoas com certeza foram mortas aí, nesses períodos festivos aí. Então, foi encerrado em 523 depois de Cristo. Então, queridos, podemos dizer que foi uma construção com um objetivo não muito agradável, né? Positivo. Aqui as ruínas do Coliseu, no qual ainda existe, lá em Roma, as pessoas vão visitar essa construção. Uma outra curiosidade é o Arco da Lapa, Arcos da Lapa, não sei se alguns de vocês conhecem. O Arco da Lapa é construído lá no Rio de Janeiro, em 1750, é uma construção com base aí na arquitetura romana, né? Podemos aqui observar os arcos, que também faz parte da cultura etrusca. Então, quando vocês forem no Rio de Janeiro, vocês podem ir lá visitar o Arco da Lapa, que fica num bairro nobre, um bairro bem antigo no Rio de Janeiro. E aqui passa um trem, né? Um trenzinho, um bonde, que eles chamam de bonde também. Então, é um local muito interessante para visitar. Então, com base aí na arquitetura romana. Vamos seguir aqui, vamos falar da escultura, né? Das produções artísticas aí, que diz respeito à escultura. Forte influência também grega, porém mais realista, né? Aqui podemos observar o rosto, o retrato em bronze, provavelmente de um imperador, não coloquei aqui o nome para vocês, de 117 depois de Cristo, né? Um imperador. E aí não podemos observar aí que há uma expressão aí, né, bem realista do rosto nessa escultura. Então, expressava melhor a personalidade das pessoas nos retratos. Faziam muitos bustos e esculturas da cabeça. Muito bem. Nas pinturas, né? Como que eram as pinturas? As pinturas eram em mosaicos do Império Romano, são encontrados na cidade de Pompeia, aquela cidade que foi destruída pelo fogo, pelo vulcão, né, que explodiu. Era muito próxima do vulcão. Provavelmente vocês assistiram o filme Pompeia. Então, aqui paredes pintadas, aqui vestígios aí das construções da cidade. Podemos observar aí pinturas e mosaicos, né? Então, a cidade foi destruída pelo vulcão, 79 depois de Cristo, e redescoberta séculos depois, revelando uma cidade com toda uma organização urbanística intacta. Então, ficou soterradas, né, embaixo das lavas, e depois eles foram descobrindo aí uma cidade, né, inteira. Muito bem. Podemos falar também das características da arte romana. A representação realista, como já falei para vocês, nas esculturas, muitos coloridos, delicadeza, como observamos aqui nessa pintura, na parede aqui. Muitos coloridos, muitos detalhes também, muita delicadeza e precisão nos detalhes da pintura. Isso nós podemos observar aqui na imagem. E na arquitetura, eles utilizavam aí as técnicas dos portais, aquedutos, prédios, monumentos e templos. Tudo isso era construído aí em Roma, nesse período aí medieval. Aqui uma outra pintura. Os romanos acentuaram seu caráter decorativo, cobrindo paredes e pisos por meio das técnicas do mosaico. Mosaico vocês conhecem, né? A técnica do mosaico, que são pecinhas que são que vão coloridas, pecinhas coloridas que vão ali montando o desenho, tá, pessoal? Então, o mosaico, a gente fala, mas às vezes é bom dar o exemplo. O mosaico são pecinhas que podem ser peças de vidros, né? Que feitos vitrais também é feito assim. Mas o mosaico com peças coloridas de cerâmica, de azulejo, enfim, depende do tipo de material. Então, e vai formando ali a imagem conforme essas pecinhas vão sendo coladas, né? Assim, vão se aproximando uma da outra e formando ali a imagem. Então, uma técnica bem complexa, porém faz aí um trabalho maravilhoso que fica uma durabilidade assim
quase que eterna, tanto que encontramos aí nessas cidades perdidas, cidades, né, que foram soterradas com o tempo, ainda principalmente em Pompeia ou em Roma, foi encontrado em muitas paredes com mosaico e muitas igrejas também há esses trabalhos ainda intactos, certo? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre aqui as características da pintura. Com isso, a pintura ficou associada à arquitetura, imprimindo forte realismo. Aqui uma pintura com tema romana, né? Com tema de mitologia grega, na verdade, mitologia grega. Se misturam muito a mitologia grega com a mitologia romana, porque essas culturas se cruzaram muito, né? Então, estudantes, principais deuses romanos, né? Vocês viram na aula anterior sobre arte grega, e eu trouxe para vocês vários deuses gregos. Agora vamos falar alguns deuses romanos, porque os romanos se apropriaram também da mitologia grega, então vai haver alguns deuses parecidos, viu? Então a mitologia é a arte dos romanos, o conjunto de crenças e práticas politeístas, ou seja, adoravam vários deuses com os nomes diferentes dos deuses gregos, mas semelhante à mitologia, ou seja, eles se apropriaram da mitologia, porém mudaram os deuses, o nome dos deuses, né? Os deuses romanos tinham características dos humanos, como alguns sentimentos e a aparência física, porém não tinham contato direto com os homens. Diferencia, então, da mitologia grega, que os deuses tinham contato com os humanos, né? Tinha filhos, enfim, porém, nos romanos não havia esse contato. Aqui o nome de alguns deuses: Júpiter, deus do dia; Apolo, deus do sol, da medicina; Juno, deusa protetora da mulher e casamento; Marte, deus da guerra; Diana, deusa da castidade, da lua e da caça. E aqui Vênus, deusa do amor e da beleza. Aqui a imagem feita aí por um artista. Essa pintura foi feita já no período renascentista, porém fazendo aí abordando aí o mito, a mitologia. Seguindo aqui, em outras aulas nós vamos comentar mais sobre essa obra de arte de Sandro Botticelli, uma obra muito famosa, apesar que há muitas características aí de erros nessa, podemos chamar de erros técnicos nessa obra, mas, porém, uma obra muito bonita, né? Para a época, já no Renascimento. Então, o artista já desenvolveu aí várias técnicas mais avançadas do que no período medieval. Então, seguindo aqui um outro deus, Ceres, deusa da agricultura e da fecundidade. Além desses deuses, os romanos também adoravam outros deuses, mais próximo ao seu cotidiano. Baco, deus da alegria e do vinho, uma escultura aqui do deus do vinho. Por isso que ao redor da escultura tem vários, né, cachos de uvas aqui, como nós podemos observar. Muito bem, vamos fazer agora uma conexão. Arte e religião. Tem a ver a arte e religião? Né? Geralmente nós fazemos conexão com a arte, a literatura. E aí, estudante, arte e religião. Nesse período medieval, nós sabemos, tanto no período antigo, várias civilizações que nós falamos, né, da arte egípcia, arte grega, arte romana, e agora estamos abordando Roma já no período medieval. Isso mesmo, Roma, nós falamos da arte romana antes do período medieval, do período antigo, né, aqui, antes de Cristo, e Roma agora depois de Cristo, que já é um período, o quê? Período medieval, período mais avançado, né, da humanidade. Então, estudante, nesse período que durou aí por volta de 1000 anos, né, mais de 1000 anos, que alguns livros chamam até de período das trevas, não é? Período da escuridão, um período que pouco desenvolveu conhecimento, pesquisas, a ciência. Houve, sim, muitas pessoas que escreveram, que observou a natureza, observou a sociedade, escreveu, porém, não foi divulgado esses trabalhos.
Por que, professor, esses trabalhos não foram divulgados, esses livros? Porque a igreja ela mantinha o poder ali, né? Poder em vários setores da sociedade, como a cultura, a religião, a política. Então, a igreja recolhia tudo o que eles achavam o que não era positivo, né, para as pessoas conhecerem. A igreja recolhia, ou queimava, desfazia desse material, desses trabalhos, e aí a sociedade não teve conhecimento, certo? Então foi um período assim que foi muito forte a religião. Então a arte ela era toda voltada com a temática da religião. Era uma arte didática. Por quê? As pinturas, os desenhos, as igrejas, né, que eram construídas, era toda para demonstrar ou expressar ali o poder da igreja. Então era uma arte para que as pessoas pudessem aprender sobre aquela religião. Até porque eles não sabiam ler, né? Nesse período medieval, as pessoas não tinham acesso ainda à leitura e à escrita. Quem sabia ler eram os padres, né, da igreja, enfim. Então, eram eles que passavam conhecimento. E através da arte, com os desenhos, com as pinturas, era possível, então, catequizar, né, as pessoas, ensinar aquela religião, certo? Então, vamos para o quadro, vamos dar sequência aqui no texto. Então, a arte romana medieval conecta-se com a religião. As esculturas representavam o quê? Os deuses. O culto aos deuses levou à construção dos templos, né? Porém, a arte medieval, romana medieval, era voltada para as mitologias, os deuses gregos, tá? Mas houveram outras culturas que focavam o cristianismo. Depois nós vamos falar da arte bizantina. Os oráculos eram meios utilizados pelos deuses para se comunicar com os humanos. Então, havia aí os oráculos, né, que eram pessoas que tinham contato com os deuses e levavam essas informações, essa comunicação para as pessoas, os humanos. Os gregos promoviam jogos em homenagem aos deuses, como os Jogos Olímpicos, dedicados a Zeus, na cidade de Olímpia. Então, só retratando de novo aí dessa questão, como surgiu os Jogos Olímpicos, foi devido, né, iniciou desde dessas práticas aí de jogos em homenagem aos deuses pelos gregos, certo? Aqui uma pintura romana, né? Bastante interessante essa pintura aí representando pessoas. Aqui, seguindo aqui, então as obras faziam referência à religião, certo? Então, os humanos eram extremamente religiosos e prestavam cultos e faziam artes para receber proteção dos deuses. Então, os artistas aí no período medieval não eram reconhecidos, né, como artistas, os trabalhos deles não eram reconhecidos, e sim tinha essa função, né, a função de catequizar, uma arte didática. Então, era sempre feita, produzida pelo solicitação aí dos padres, né, dos papas, enfim, dos poderosos, né, das pessoas que tinham poder aí dentro da igreja. A soberania da igreja interfere, então, nas artes, na arquitetura, política, cultura, filosofia e nas guerras. Então, tudo havia o poder da igreja, por mais que havia também feudos, né? Algumas cidades com monarquias, com reis, enfim, havia também, a igreja estava sempre ali presente nesse sistema de poder. A igreja era, então, grande responsável pelo pensamento social e cultural nessa época. Seu poder era tão grande que influenciava até a própria monarquia. Então, nesse período, acho que já comentei com vocês. Professora, eu queria entender mais, aprofundar, né, como que essas sociedades eram no seu contexto político, social, cultural. Então, estudante, nós temos poucas informações. O que nós conseguimos refletir sobre com base nas produções artísticas,
poucos livros, poucos achados, né, de escritas, de materiais escritos, que deu para fazer aí essas informações, que deu para trazer essas informações sobre como que era a cultura a política e a cultura nesse período. Mas, por meio das produções artísticas, como as pinturas, as esculturas, as grandes igrejas, né, há diferença aí nas igrejas romanas, nas igrejas bizantinas, das igrejas feitas pelos os góticos. Então, é identificado aí pelas características, né? Suas características, há diferenças. Então, por meio aí dessas produções artísticas, é que conseguimos ter noção de como era a vida na sociedade nesse período. Então, havia muitos feudos, o sistema político eram feudos, monarquias na Europa, né, ocidental, devido a invasões de bárbaros, devido a muitas guerras, perseguições das pessoas. Então, elas não podiam ficar soltas, livres, né, morando em qualquer lugar. Teriam que estar num grupo, ou numa monarquia, ou num feudo, ali em grupos fechados. Para quê? Para que entre eles possam, né, eles podiam se proteger. Então, é o sistema, o que nós podemos fazer essas reflexões aí, como que era esse período, até o período mais, né, moderno, que houve já aí expansão aí das cidades, da Europa, né, com outros sistemas políticos, certo? Então, vamos voltar aqui para a tela, vamos aqui ver o que eu trouxe mais para você. Aqui uma obra, né, uma pintura aí do papado, né, como que era aí os homens que tinham poder na igreja. Seguindo, vamos então falar um pouquinho aqui, continuando falando aí da arte nesse período, né, na Idade Média, que foi muito influenciada pela religião, pois as pinturas e esculturas e livros eram marcados pela temática religiosa. Então, uma característica muito importante vocês marcarem, tá? Entenderem, compreenderem, temática religiosa. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, como podemos observar aqui nessa imagem. Olha aqui, Maria com Jesus no colo, né? Provavelmente ali os anjos, né? Os apóstolos, o esposo de Maria. Então, aí retratando o texto bíblico de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, era uma forma o quê? Didática de evangelizar ou catequizar, né? Então, a arte nas igrejas buscavam dar sensações de estar entrando no céu. Então, sempre eram temas religiosos, como Jesus aparece em muitas dessas cenas, Jesus quando era criança, Jesus sendo crucificado, como essa obra aqui de Giotto, um dos principais artistas da arte medieval. Aqui o tema dessa obra é Lamentação, cena da vida de Cristo. Poderíamos fazer aqui várias análises dessas obras, como que elas eram, assim, não tinham noção ainda, né? Os artistas não tinham noção da perspectiva, era uma arte ali com muitos detalhes, assim, havia detalhes, né? Porém, as mãos sempre pequenas, os pés também, olhos grandes, pouca expressão, mas já conseguiam fazer também a expressão do rosto aí, porém parece que são bem todos parecidos, eles não diferenciavam muito, mulheres, né? As mulheres parece que têm o mesmo rosto, os homens, o que diferencia ali é o cabelo, a barba, mas utilizavam poucas técnicas aí do desenho, porém já eram muito avançados aí no seu tempo, em termos de composição aí plástica, né? Aqui a imagem mais ampliada, vamos ver essa imagem aqui mais ampliada. Observe o estudante que não percebemos aqui noção de movimento, né? Muito pouca noção de movimento, né? Aqui das pessoas que estão sendo representadas aqui. Ali Jesus, né? Sendo retirado, Jesus morto, sendo retirado ali da cruz, né? Foi crucificado. Lamentações, os anjos ali, observam que o artista ele utiliza muitas cores, porém foi um artista já bem avançado. Por quê?
conseguimos identificar ali diferenças, um pouco de movimento ali dos tecidos, né? Das roupas das pessoas. Então, já era um artista, ele foi muito, muito além do seu tempo, né? Era um artista que ele inovou também, né? Já teve mais liberdade ali para destacar aí os personagens em suas obras. Muito bem, então vamos ver o próximo slide. Vamos ver aqui. Aqui mais uma imagem trazendo aí um momento aí histórico. Então a arte, além de ser uma arte cristã, também retratava fatos históricos. Então, estudante, na era cristã, a igreja era a base, ou seja, orientadora da sociedade. Igreja e Estado, né, eram praticamente a mesma, né, a mesma coisa, andavam juntos, estavam sempre em concordância. A igreja, então, aumenta o seu poder, né, propagava o cristianismo por todo o Ocidente. Nesse período, então, a religião cristã já foi aceita, né, foi aceita pelo imperador, no qual ele deu uma ordem para que cessassem a perseguição aos cristãos. Então, antes do século III, os cristãos foram perseguidos, castigados, por não adorarem os deuses. Aqui nós podemos ver essa imagem aí de pessoas cristãs que foram mortas. Isso mesmo. Então, eles negavam adorar os deuses romanos. Então, eles eram o quê? Vistos como ameaça à ordem do Estado. Faziam seus cultos refugiados em catatumbas, túmulos subterrâneos. Então, as pessoas viviam escondidas, elas fugiam muito, certo? Fugiam muito porque eram perseguidas devido à sua fé, devido à sua aceitação ali da religião cristã. Então, muitas barbaridades, né? Muitas mortes ocorreram nesse período. Porém, esses cristãos, né, eles desenvolviam artes também lá nos locais onde eles se escondiam. Com um tempo, como era uma quantidade imensa de pessoas cristãs, o imperador resolveu aceitar a religião cristã em Roma. Então vamos lá, vamos dar sequência, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Aqui só uma imagem aí da estrutura das igrejas, né, desenho da igreja de São Pedro, nos modelos arquitetônicos romanos, mas com a austeridade que a nova religião pregava. Então, as igrejas eram grandiosas aí para expressar o poder da igreja. Vamos falar então do estilo da arte cristã bizantino, que também foi uma sociedade, uma cultura com base na cultura romana, né? Então, o estilo bizantino era rigidamente controlado pelo clero, estabelecia padrões de representação para Cristo, Maria e os apóstolos. Então, prevaleceu aí a temática também religiosa, né? Com foco em Cristo, Maria e os apóstolos. E durou entre os séculos IV e XV, no período medieval. Pinturas, aqui pinturas bizantinas, né? Aí Jesus ao centro e Maria ao lado aí com o anjo. Então o arco sempre dava a noção de que eram pessoas santas, viu? Então a rigidez do estilo bizantino tirava o que? A liberdade dos artistas. Tinha que seguir o padrão, que era a posição do corpo, as proporções e as cores usadas, né? Com o objetivo de evangelizar o observador. Só uma conexão rápida aqui com literatura, estudante. Vamos falar sobre o trovadorismo, que é uma forma, um gênero literário e musical do período aí medieval. Então, foi o primeiro movimento artístico na poesia europeia a partir do século XI ao século XII. Eles criavam cantigas líricas e satíricas escritas pelos trovadores. Era um híbrido entre a linguagem poética e a música. Então, um gênero aí literário, né, com a junção da poética e a música. Então, estudante, as cantigas elas se dividiam entre cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de escárnio, que eram as cantigas de maldizer. Ou seja, quais as características das cantigas líricas?
cantigas de amor e amigo, focado então nos sentimentos e emoções, né? Então, lírica quer dizer isso, amor, emoção, paixão. E as cantigas sátiras, ou músicas, ou poemas satíricos eram o quê? Eras de ironia, o que nós conhecemos hoje, né? Ironia, sarcasmo, para criticar ou ridicularizar. Então, trovadorismo hoje, não é? Esse gênero hoje, onde nós encontramos? Nas canções populares que ouvimos em shows, rádio ou televisão, certo? Então, trovadorismo aí, um pouquinho de literatura. Estudante, hora de fazer. Eu trouxe para vocês uma atividade. Agora é o seu momento de praticar a arte do mosaico. Nós comentamos, falamos aí da técnica do mosaico, muito utilizado, produzido pelos artistas romanos, bizantinos. Então, vamos lá, vocês vão colocar a mão na massa. Olha, o que vocês vão fazer? Vai fazer um desenho livre, é uma forma bem legal, bem prático, tá? Vocês podem fazer um desenho livre ou escolher um desenho de revista ou jornal, enfim, depois preencha os espaços com papel colorido. Vocês podem fazer o desenho como esse desenho aqui. Foi feito o desenho, depois podem encher os espaços com papel colorido picado ou qualquer outro material de sua preferência. Use sua criatividade e faça a melhor arte que puder. Porém, pode ser feito também com papéis, desenhos de revista, você pode cortar, picotar, né, esses papéis, né, picar esses papéis e depois montar um desenho, tá? Então, isso é a arte em mosaico. Essas são as nossas referências. Então, estudante, nosso tema hoje, arte romana e arte bizantina, essa cultura aí romana, muito conhecida, que vocês estudam em história, foi muito importante, né, as produções artísticas nesse período, que deixou aí informações como esses povos viviam, né? Porém, vocês precisam aprofundar mais sobre o contexto político, geográfico, tá, dessas culturas, para que vocês possam aí cada vez mais assimilar. Quando nós abordamos aqui o tema em arte, vocês consigam compreender melhor. Então, eu não tenho tempo aqui das nossas aulas para contextualizar, né, tanto as questões políticas, geográfica, cultural, porém vocês já estudam em história e aí fica mais fácil para compreender aqui o contexto das produções artísticas. Obrigada pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.